O que o Remo pretende no jogo contra o Botafogo? O Botafogo é um time hoje que foi bem aí na Sul-Americana no meio do fim de semana, mas que está economicamente esfacelado. Está numa crise sem precedente. Recuperação judicial, Botafogo. Então o clube do Remo tem que saber explorar isso. Agora, como que explora? Com todo mundo marcando, com todo mundo jogando, com todo mundo querendo ganhar. Se chegar lá e chamar o Botafogo para cima do Remo, aí fica difícil. E aí, Michel, como é que você vê esse Remo contra o Botafogo e se você vê algumas mudanças, né? Porque, por exemplo, a gente apontou muito a partida do Pico, quando ele entra no banco, sai do banco de reservas no jogo contra o Cruzeiro, ele consegue fazer mais desarmes do que o Zé Ricardo e o Zé Wellison, que estavam desde o início da partida. E aí ele é titular justamente nesse jogo contra o Galvez. E eu vi a torcida também na internet falando do desperdício, que é, também até do ponto de vista do jogador, porque o Platense venceu ontem pela Copa Libertadores, ele podia estar lá. Quanto o Remo deu nesse jogador? Se eu não me engano foi 9. Ele 9 pertence milhões. a quem ele? Agora ao clube do Remo. Aí o Remo traz um jogador de 10 milhões para meter no banco. Quando acabar o campeonato, tu vai vender ele por quanto? Cara, e até respeito a decisão do treinador, mas é muito estranho, né, Bed? Porque Eu assim, respeitaria, sabe como? Se tivesse jogando no lugar dele, um jogador que está jogando mais bola que ele. Mas está jogando no lugar dele... Essa é a explicação que ele dá. Está jogando no lugar dele um cara que está jogando com o nome. Essa é a explicação que ele dá. 90% dos times e dos planejamentos, o seu ativo ele é colocado para jogar. Em 90% dos times do Brasil, o seu ativo ele é colocado como titular para jogar justamente para quê? Para você botar na vitrine para poder negociar no final do ano. Isso é elementar. E em Belém você faz ao contrário. Não, mas em Belém tudo é diferente. Em Belém, quando surge um moleque novo, você não vê o discurso dos caras? Precisa ganhar ainda mais experiência, ainda não dá. Aqui, o cara barra o Michel da minha base, arrebentando. Aí eu contrato de 40 anos, põe o Michel no banco. No final do ano, fica eu de 40 abraçado e o moleque que eu poderia ter vendido, ninguém vai comprar, que estava no banco. E nada contra o Zé Wellison, mas no meu ponto de vista, se tá ele tem que fazer o Zé Wellison, para mim, jogar, para ele jogar. Ele tá perdendo para dois nomes. Primeiro pro Zé Wellison e segundo pro Patrick. Sim. Que tá jogando com o nome, pô. E os dois, na minha opinião, nada contra os dois. Acho os dois até bons jogadores. Mas para mim... Ele desinforma, né, Michel? Isso. Ele desinforma, por exemplo, eu gosto de ver o Patrick jogando. Mas sabe qual é o Patrick que eu gostava de ver jogando? O do Inter. O do Atlético Mineiro, o do São Paulo. Sabe aquele que pegava a bola na intermediária adversária e arrastava, ia lá driblando todo mundo? Esse aí, tudo bem. Agora, esse Patrick de agora, com essa lentidão, que não marca ninguém... Eu até acho que eles não estão comprometendo muito, Bed. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é, para eles serem titulares, na minha visão, eles tinham que fazer muito além do meu ativo. Eles não podem fazer igual. Se for para fazer igual, eu ponho o meu ativo para jogar. Nenhum dos dois, olha o que eu vou dizer aqui, nenhum dos dois é mais volante do que o Leonel Pico. E aí a gente vai entrar nessa discussão. E a gente vai entrar nessa discussão, porque até nisso o Pico aparentemente ganha. E uma coisa que é muito estranho. Uma coisa que o Jajá falou essa semana. Que o Remo precisa melhorar na defesa. O Remo precisa parar de tomar gol, cara. A gente colocou as estatísticas do Remo na temporada, e aqui eu repito para você que tá ligado com a gente, o Remo tomou 41 gols nessa temporada, cara. É muita coisa. E aqui eu tô contando Campeonato Paraense, também Copa Norte. E até o Jajá completou, olha, se a gente começar a parar de tomar gol, a bola pode começar a entrar, a gente vai começar a pontuar, a ganhar jogos, cara. E hoje o Remo precisa dar uma prioridade ali na marcação. Contra o Cruzeiro, em determinados momentos da partida, o meio de campo era um latifúndio, cara. Para mim, não dava. A única explicação, time perdido. A única explicação para mim é relação de confiança. Não, eu confio nesses dois aqui, porque aparentemente a explicação de melhor tecnicamente, acho que no mínimo é o mesmo nível. Isso olhando com muita boa vontade, né? Como o Jujuba disse aqui, a torcida do Platense pede para o Pico voltar a todo momento.
Cara, eu repito, nada contra os jogadores. Acho até eles muito bons jogadores. Mas, se eu tenho um ativo, foi a maior compra da minha história, no mínimo eu tenho que botar na vitrine. E não está acontecendo. Ver o que vai acontecer quando o Botafogo. Para vocês, ele é titular no final de semana? Bom, com o que o treinador falou, não. Não, ele foi pro jogo, ele não vai jogar. Depois da entrevista que o treinador deu, na última derrota do Remo, porque teve um lá na entrevista que perguntou para ele sobre o Pico. Foi. Você viu o que ele respondeu pro ele vê o treino, então, ele falou que ele vê o treino. Que ele vê o treino. E a gente não vê. Então, cara, às vezes nós dizemos a si mesmo, pô, o futebol brasileiro, o cara quer mandar um treinador embora a cada mês e não sei o que e tal. Mas tem uns treinadores que eles se esforçam, cara. O time já não tem essa coisa toda. O time já não tem um grande elenco, como a torcida quer ver. Aí o time chega e diz, olha, eu vou buscar um jogador lá na Argentina, que foi o melhor da liga lá. O time traz para Belém. Para quê? Para empurrarem o cara dentro do hotel? Para ele ficar comendo, bebendo aí? Ele não tem culpa, né, se fizerem isso. Mas o cara não jogar no Campeonato Brasileiro, com a intensidade que esse argentino joga, com a pegada que ele tem no meio de campo. E aí eu digo, ele fica no banco para quem? E assim, Ebed, ele em nenhum momento ele fez uma partida muito ruim, a ponto dele ter perdido a titularidade. Ele era titular do Remo. Ele foi sacado do time. Olha só, vamos lá, que tu é bom de memória aí. O Remo fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro. Foi. Lembra aí? Saiu, Aí, o Pico, do nada, veio caindo em desgraça. Do nada. Contra o Grêmio. Você lembra do Remo contra o Grêmio? Sim. Você lembra do time? Qual era? Do meio campo? Qual era? Ele tava no time, né? É? Deixa eu só pegar aqui. Porque é muito estranho, né, Bed? É muito estranho. Olha só. As melhores partidas que o Remo fez, em termos de agradar o torcedor... Ele joga contra o Santos. Eles é o Hélice contra o Santos. Eu até agora não entendi. Sinceramente, não entendi. Por exemplo, o Zé Ricardo desaprendeu, o Zé Ricardo não pode ter Eu acho que o Zé Ricardo... Tá chateado com o banco? O negócio do Zé Ricardo é que ele tá jogando, Pede. Mas, na minha opinião, ele tá jogando na posição errada. O Zé Ricardo é pra ser arco, ele não é pra ser flecha. Exatamente. Mas aí, olha só... Ele é pra lançar, não pra ser lançado. Alguém poderia chegar pro seu Léo Condé e dizer, seu Léo, o senhor que gosta tanto de jogar fechado e na retranca, por que o senhor não experimenta esse meio campo aqui? Pico... Zé Ricardo, e aí ele tira no Paraímpa, Zé Wellison ou Patrick, para fazer o terceiro homem dele. O Pico sai do time realmente depois do jogo contra o Grêmio. E veja só, no jogo contra o Grêmio, o Remo teve marcação. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Remo marcou. Nos últimos jogos... Contra o Grêmio... Aí acabamos de falar. Sim. Aí, o que a gente assiste hoje? Eu, por exemplo, quando vejo o Remo jogar... Eu acompanho quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O que é que eu vejo? Marcação, intensidade e velocidade. Os times adversários, quando pegam a bola, tomam-te velocidade. O Remo peca por não ter essa pegada, essa marcação, por marcar com os olhos, e a intensidade de não ter ninguém no meio para armar e ter criação. Quem liga no Remo? O Tchamba... O Marcelo Rangel, torcedor, você que pode até ficar chateado com as verdades que a gente fala aí, mas puxa para a tua memória aí. Quando o Marcelo Rangel pega a bola, o que ele faz? Rapidamente ele quer ligar no Marcelinho, porque ele é o homem do lançamento, que o Remo não sai jogando. Senhores, palpites para Remo e Botafogo, sábado, 4h. Vai, bichão. Eu vou torcer por um empate. E aí, Bed? Cara, como eu já vi o Remo ganhar 2 vezes do Botafogo, aliás, eu vi ganhar uma vez lá com o gol do Velber na gaveta no Mangueirão, aliás, no Maracanã, eu vou torcer para que novamente, e vi também o Paysandu ganhar do Botafogo lá no Engenhão, 3-2, com o gol do Pikachu. Sim. Então eu vou torcer para que novamente a Nazica dê a luz lá para os seus súditos, e o Pará possa se iluminar de novo em terras cariocas. Vou ficar com 1-0, gol sabe de quem? Quem? Triplex e Tchamba. Olha Pronto. Aí.
Olha, que eu esteja errado, tá? Que eu esteja errado. Eu vou torcer sempre os times paraenses ganharem, mas esse jogo tá com cara de vitória do Botafogo.